CBN Campo Grande. CBN Explicando Direito. Oferecimento Lima e Pêgulo Advogados Associados. Visite nosso site limaepêgulo.com.br. 10h35 em Mato Grosso do Sul. Na semana passada tivemos aqui a estreia do quadro CBN Explicando Direito. Samária Zagrete, sócia da Lima e Pêgulo Advogados Associados, conversou com a gente e hoje o nosso bate-papo com ela continua, ainda na área de planejamento sucessório, não é mesmo, Samária? Bom dia. Bom dia, isso mesmo, Dani. Bom dia, Dani, bom dia, Bruno. Bom dia, você ouvinte CBN. Samária. Continuamos falando sobre planejamento sucessório. Na semana passada, presencialmente aqui com a gente, agora por telefone, mas o importante é que vai dar para trazer informação, né? E você gostaria de detalhar mais essa questão da holding patrimonial familiar? É isso? Isso mesmo. Para o ouvinte que não estava conosco na semana passada, só recapitulando rapidamente, nós falamos do planejamento sucessório como mecanismo que a pessoa tem para organizar a sucessão dos seus bens. Então, nós falamos do tradicional testamento, falamos da doação em vida, falamos da contratação de seguro ou previdência privada e falamos um pouquinho, bem rapidamente, sobre o holding patrimonial. Como o holding patrimonial é um tema muito interessante, que gera muita curiosidade, muitas dúvidas das pessoas, então nós resolvemos trazer hoje aqui um pouco mais de informação. A holding patrimonial, ela é uma empresa constituída pela pessoa, né, uma pessoa física da família ou algumas pessoas da família, podendo ser o marido e a mulher e os filhos, e a finalidade da holding é trazer facilidade para a administração do patrimônio da família e também otimizar a sucessão hereditária desses bens. O importante aqui é que na holding, a família, o titular dos bens, ele pode organizar como vai ser essa sucessão. Ele decide se ele quer incluir os filhos como sócios da holding e para proteger esse patrimônio ele pode incluir cláusulas restritivas de não comunicabilidade das cotas no caso de casamento desses filhos, ou ele pode constituir a holding como uma empresa dele, da mulher, por exemplo, é o que comumente acontece, e fazer a doação dessas cotas para os filhos, também incluindo cláusulas restritivas como incomunicabilidade dessas cotas, impenhorabilidade no caso dos filhos adquirirem dívidas e até mesmo a inalienabilidade, né? Os filhos não poderem vender essas cotas. E quando ele faz a doação, ele reserva o usufruto dessas cotas e a administração da empresa para ele, né? Então, isso é uma forma de manter o patrimônio seguro. Importante aqui é a finalidade da holding. Então, por isso que a pessoa ela tem que ter um profissional habilitado acompanhando, porque nem sempre a holding vai ser o melhor caminho, né? Se a finalidade da holding é a administração desse patrimônio, como, por exemplo, a administração das rendas desse patrimônio, então, se eu tenho 10 imóveis e todos esses imóveis são alugados, então, essa empresa vai ser para fazer a gestão das rendas desse patrimônio. Quando esse patrimônio é transferido para a holding, no momento da constituição da holding, necessariamente aqui vai incidir o ITBI. Então, pode ser que o custo fique muito alto e se não está pensando em algo no longo prazo e sim no curto prazo, talvez não faça muito sentido. Mas um exemplo aqui, Dani, já que nós estamos numa região agro, a holding faria muito sentido para o produtor rural. No momento em que o produtor rural transfere a fazenda ou as fazendas, né, o imóvel que ele tem para a holding, ele constitui uma holding, a atividade principal da holding não é, então, a gestão de rendas desse patrimônio, porque a principal atividade do produtor rural é a produção agrícola, né? Então, aqui, nesse caso, por disposição da Constituição Federal, artigo 156 da Constituição Federal e do artigo 38 do Código Tributário Nacional,
não há a incidência do ITBI na transmissão desse patrimônio, na integralização do capital social da holding. Então, aqui faria bastante sentido. E quais são os benefícios que o produtor rural teria aqui? A redução da carga tributária é o principal deles. Por quê? Hoje é vigente a isenção de tributação para retorno de capital sob a forma de lucros e dividendos, distribuição, né, de lucros e dividendos para os sócios. Então, é isento de imposto de renda, né? Tem uma instrução normativa da Receita Federal que é isento. Vou fazer até um parênteses aqui, porque o ministro Paulo Guedes já até colocou um projeto aí para ser apreciado pelo Legislativo de alterar isso nesse momento para empresas que declaram com lucro real. Não atingiria empresas que declaram no lucro presumido ou no Simples Nacional, mas isso pode mudar futuramente, né? Mas hoje não tem o imposto sobre a distribuição de lucros e dividendos para os sócios. Então, aqui já seria um ganho. Outro ganho aqui, como acontece na própria holding familiar normal, é a otimização, então, do processo sucessório, que havendo o falecimento de alguns dos sócios, a empresa não acaba, né? Ela vai ter uma cláusula de que a empresa continua com os demais sócios, e o que se transfere são as cotas, porque o patrimônio continua dentro da empresa. Então, você tem uma manutenção da estabilidade do patrimônio dentro da empresa. Aqui, então, há uma maior capacidade de visualização do futuro da empresa, o que é muito bom para o produtor rural quando ele está negociando com bancos, porque isso vai facilitar o acesso desse produtor rural às instituições financeiras. O banco hoje ele olha para um produtor rural e ele pensa assim: eu estou dando X milhões ou X mil de crédito para esse produtor, mas e se acontecer algo com ele? Como que fica o meu crédito? Né? Esse imóvel rural ele vai ser dividido em 10 partes entre os herdeiros, como que fica o meu crédito? Obviamente que os bancos pegam garantia, a gente sabe disso. Mas, assim, para fins de concessão de crédito, quando o banco olha para uma empresa agro, para uma empresa rural, e ele entende que essa empresa ela tem uma gestão organizada, então ele consegue ter uma maior previsibilidade e de repente esse produtor consegue até melhores taxas. Então, assim, no final do dia, a holding, ela, quando é bem implementada, quando bem aplicada, ela vai trazer muitos benefícios, tá? Inclusive, voltando aqui para produtor rural, o produtor consegue até adquirir melhores taxas e negociação de insumos agrícolas e maquinários, né? Isso também acaba sendo um ganho, porque você reverte isso tudo em ganho financeiro no futuro, né? Então, esses seriam os ganhos de uma holding. Por isso que, como eu falei no começo, tem que ser bem implementado, a pessoa precisa estar bem assessorada para ver se a holding é o melhor caminho. Na nossa visão, para o produtor rural, ela é um importante instrumento, vai ser normalmente um importante instrumento. No caso de uma família normal, que não é produtor rural ou que não tenha outras empresas, que não tenha outra atividade principal, se a holding for apenas fazer a gestão das rendas desse patrimônio, aí tem que ser olhado com bastante cuidado, com bastante cautela, para ver se ela faz sentido, né? Pensando no curto prazo. No longo prazo, acaba, sim, sempre fazendo sentido. Samária Zagrete, sócia da Lima e Pegolo Advogados Associados, conversando aqui com a gente sobre planejamento sucessório. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Dani. Obrigada a você, ouvinte CBN. 10 horas e 43 minutos em Mato Grosso do Sul. E agora a gente se despede de quem está acompanhando a edição de hoje pela TVC HD, canal 13.1, aí em Três Lagoas. Tchau